Bom, então até agora a gente, em termos de programa, a gente não fez nada. A gente só está configurando a IDE, configurando os pinos do Arduino, como entrada e como saída. E o programa mesmo, ele vai ficar lá no void loop, tarefas em loop infinito. Esse é o nosso programa. O programa é uma sequência lógica de comandos e ações. Então vamos dar uma analisada na situação problema. O que eu quero que o carrinho faça, que o robozinho faça? Eu quero que ele siga uma linha, uma faixa escura na frente dele. Esse vai ser o caminho. Eu posso montar uma tabela da verdade, indicando como que o sensor direito e o sensor esquerdo se comportam enquanto o carrinho está andando sobre a faixa. Então, olhando a tabelinha, 0 significa que não tem faixa e 1 significa que o sensor óptico encontrou uma faixa no caminho. Então, quando os dois sensores estão em 0, é porque nenhum dos dois está enxergando faixa escura. Se eu olhar para as saídas, o que eu tenho que fazer? 1 significa ativar. Então, eu vou ativar o motor esquerdo avante, vou desligar o motor esquerdo em reverso, vou ligar o motor direito em avante e vou desligar o motor direito em reverso. Quando, na linha de baixo, quando o sensor da esquerda não encontrar a faixa escura, mas o sensor da direita encontrar, porque tem o númerozinho 1 ali, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar o motor direito. Então o motor esquerdo deixo andando ainda avante, então em 1. O motor esquerdo em reverso continua desligado. E desliguei o motor direito avante e desliguei o motor direito em reverso. Então com isso a rodinha vai ficar parada. O outro motor vai empurrar o robozinho de volta para a faixa escura. Vamos então programar cada uma dessas partes lá no nosso programa. Olhando essa figura, quando você encontrar a palavrinha C na situação problema, você vai lembrar, C que significa if, que é um condicional. E quando você encontrar a letrinha E, ou a palavra, a frase E, significa de lógica AND. Quer dizer que uma coisa e a outra tem que acontecer ao mesmo tempo. Nesse caso, pela imagem, se o sensor esquerdo e o sensor direito estiverem em 0, é porque não tem faixa escura. E o AGV deve ir adiante com os dois motores ligados para frente. Então, olhando ali na imagem, sensor 7, que é o sensor da esquerda, está em 0. Sensor 6, que é o sensor da direita, está em 0. Ou seja, eu tenho que ligar os dois motores para o carrinho ir para frente. Então, para o motor ir para frente, pino 5 ativado e pino 4 desativado. E do outro lado, pino 3 ativado e pino 2 desativado. Vamos pegar toda essa parte aqui e vamos colar no nosso programa. Então vamos lá, comentário, o que vem agora? Agora vem o loop infinito. Então vamos colocar lá. Loop infinito. E como é que começa o loop infinito? Com void loop. Void loop. Abre e fecha parênteses, abre chavezinha. Tudo que tiver dentro dessa chavezinha é o que vai ser repetido, ou seja, loop e repetição. Vamos colar então o nosso programinha aqui. Vamos dar uma ajeitada. Então, ajeitando tudo aqui do jeito que está ali. Pronto. Esse é o primeiro if. Se o sensor da esquerda, SNSE, estiver em 0, ou seja, sem faixa, e o sensor da direita também estiver em 0, significa que ele não está enxergando faixa. Se essa lógica AND entre os dois for verdadeira, aí a gente vai executar o que estiver dentro da chavezinha do if. Então isso daqui só vai ser executado quando ou se o sensor da esquerda e o sensor da direita não enxergarem a faixa escura à frente deles. O que a gente está fazendo? Ligando o motor para frente, desligando o motor de trás, no motor direito ligando ele para frente e desligando o para trás. Seguindo em frente, vou ter uma outra condicional. Outra condicional é essa daqui. O carrinho está indo em frente, mas aí saiu um pouquinho da faixa e o sensor da direita entrou na faixa. Então, olhando a imagem ali, a gente está vendo que o sensor de número 6, do pino 6, o sensor da direita, está acusando o valor 1. Ele encontrou uma faixa.
enquanto que o sensor da esquerda, que é o pino 7, não encontrou faixa nenhuma. Então está marcando 0. Nessa condicional, se isso acontecer, o sensor da direita encontrar a faixa escura e o sensor da esquerda não encontrar a faixa escura, aí eu devo fazer o quê? Eu vou desligar o motor da direita e deixar o motor da esquerda ligado. Com isso o carrinho vai girar em sentido à faixa e vai voltar para ela. O que a gente tem que colocar no nosso programa é esse if aqui. Vamos copiar, vamos levar lá, Ctrl V. Então, quando que ele vai executar esse if aqui? Se o sensor da esquerda não enxergar a faixa e o sensor da direita enxergar a faixinha. Aí o que eu faço? Deixo o motor da esquerda ligado e desligo o motor da direita. Com isso o carrinho vai girar no eixo e vai voltar para a faixa. Okay? Quando ele volta para a faixa, ele volta para essa situação aqui, ó. Os dois sensores em 0 e os dois motores ligados para frente. Seguindo então, a próxima condicional é essa daqui. Se if, né, o sensor esquerdo encontrar a faixa, agora o sensor da esquerda encontrou a faixinha, está acusando com o sinalzinho de 1. E o sensor da direita não encontrou faixa nenhuma, então ele está em 0. Se isso acontecer, eu tenho que desligar o motor da esquerda, deixar o motor da direita ligado para o carrinho voltar para a faixa. E a gente faz isso através desse condicional if aqui. Então, copiar ele e jogar lá no nosso programa. Quando que ele vai executar esse if aqui? Somente quando, ou se, o sensor esquerdo encontrou a faixa e o sensor da direita não encontrou a faixa. Aí eu desligo o motor da esquerda, os dois controles em low, e ativo o motor da direita para frente. Então só o para frente ativado, o para trás não. Com isso o carrinho vai girar na rodinha e vai voltar para a faixa outra vez. Então agora o último condicional é quando o carrinho encontra a barra de parada, ou seja, quando os dois sensores ativam ao mesmo tempo. Olha, o sensor da direita e o sensor da esquerda estão em 1, indicando que ambos estão enxergando uma faixa escura. Então é isso que indica para a gente que está na hora de parar o carrinho. Olhando lá então a situação problema, se o sensor da esquerda encontrar a faixa escura e lógica AND, o sensor da direita encontrar a faixa escura também, ou seja, ao mesmo tempo. O que eu tenho que fazer? Eu preciso parar o motor da esquerda e parar o motor da direita. O carrinho vai ficar parado então na faixa. Ele chegou no final do caminho, deve parar ali. Então vamos copiar aqui o nosso programa e vamos levar lá no nosso código fonte. Quando que ele vai executar essa tarefa aqui? Essa tarefa aqui, quando que ele vai executar? Se o sensor da esquerda estiver ativado e, lógica AND, o sensor da direita estiver ativado junto com ele. Então, na hora que esse condicional aqui dentro do if for verdadeiro, aí ele vai executar o que está dentro da chave do if, que é desligar os motores. Todos os controles aqui dos motores estão em low. Aí o programa está pronto. A gente pode partir agora para simulação na IDE, perdão, no Tinkercad, no simulador do Tinkercad. Antes de partir para a simulação, a gente precisa dar uma conferida no código. Vamos fechar aqui então a chave do loop. Quando a gente faz isso aqui na IDE do Arduino, ele mostra para a gente, né, a outra chave, onde é que ela está. Então, se eu selecionar a chavezinha aqui de cima, ele mostra para mim a chavezinha aqui de baixo. Tem uma chavezinha perdida, então eu recomendo a gente colocar ali um comentário para dizer do que diz respeito. Essa chavezinha ela fecha o void loop. Okay? Dessa forma fica tudo identificado. Você olhando aqui para o seu void loop, você sabe onde ele começa
você sabe onde ele termina. Esse programinha é curtinho, então dá para ver tudo numa tela só. Agora, quando o programa for muito longo, você vai encontrar uma chavezinha assim perdida, sem nome, sem nada, você fala, caramba, de quem pertence essa chavezinha? Então a gente recomenda a gente colocar ali um comentário para não ficar perdida a chavezinha no seu código. Então essa última aqui fecha o void loop. Vamos verificar. Então tem um botãozinho aqui, ó, na IDE, que ele vai verificar. O que ele vai verificar? Somente se houve erro de digitação, se tem alguma palavra, alguma coisa que ele não entendeu, ou se você está usando alguma palavra que ele já usa no próprio sistema do Arduino, vai falar, ó, essa palavra aqui está reservada para mim, você não vai poder utilizar. Então vamos clicar aqui e ver se ele apresenta algum tipo de erro. Está marcando um erro aqui, a gente levanta a abazinha e vamos ver o erro. Na linha 77, coluna 23, ele está esperando ali um parênteses. Um parênteses. Vamos dar uma olhadinha, um ponto e vírgula no final. Então vamos lá na linha 77 e vamos dar uma olhada aqui que está faltando aqui. Aqui, ó. Na linha 77 faltou colocar o parênteses final. Então colocar um parênteses aqui. Dá uma olhada no resto, está tudo em ordem. Vamos tentar de novo. A gente pode verificar quantas vezes quiser. Manda verificar de novo. Ele está ali analisando. Quando demora assim, quer dizer que já está tudo certo. Mais um pouquinho. Terminou. Compilação terminada. É isso que a gente quer ouvir. Aqui embaixo ele tem aqui umas especificações do programa. Né, quanto que ela usou de memória, quanto você tem de livre ainda. Então o importante para a gente agora nesse momento é que a compilação foi terminada, ou seja, tudo que a gente escreveu ele reconheceu e está dentro como válido. Então nós já podemos carregar esse programinha ou direto no Arduino ou no simulador do Tinkercad para ver como ele funciona.